Bom, pessoal, bom dia. Dando prosseguimento às aulas, vou continuar onde eu parei, a partir de legislação, tá? Inicialmente falando sobre o decreto estadual 63, né? Aqui, baixando no site do Corpo de Bombeiros. O 63.918, desculpe, 63.911, ok? De 2018. Então, continuando, essa parte é um pouco chata, né? Mas vamos em frente. Então, falei aqui de isolamento de risco entre as edificações, né? Eu falei para tomar cuidado para não confundir isolamento de risco com compartimentação. São duas coisas distintas. Então, continuando aqui no parágrafo terceiro, para a determinação das medidas de segurança contra incêndio definidas nas tabelas, que nós veremos adiante, a serem aplicadas nas edificações, seja que ocupação mista, deve ser observada as seguintes condições. Então, o que é uma ocupação mista, pessoal? São aquelas ocupações que têm mais de um uso. Por exemplo, um depósito com escritório, uma indústria com depósitos, com depósito. Só que tem algumas regras aqui, tá? Que eu peço que depois você veja com mais calma, né? Então, deve ser observado as seguintes condições. Adote-se o conjunto das medidas acontecendo em maior rigor. A priori, pessoal, sempre considerar a situação mais crítica, a situação mais desfavorável. Para quase tudo é assim. Considera-se a situação mais crítica, mais desfavorável, ok? Então, adote-se o conjunto das medidas de segurança de maior rigor, tá? Para o edifício como um todo. Então, inicialmente, né, o projetista deve avaliar dessa forma. Pegar o maior risco da edificação, vamos supor que seja um depósito com escritório, um depósito de risco alto, né? Lembrando que o depósito pode ser risco alto, médio ou baixo. Então, vou dar um exemplo aqui. Um depósito de risco alto com um escritório, o escritório tem risco médio, na mesma edificação. Em princípio, vou adotar as medidas de maior rigor, que seriam então para o depósito risco alto. Ok? Em princípio seria isso. Avaliando-se os respectivos usos, as áreas e as alturas, sendo que o dimensionamento das medidas de segurança contra incêndio poderá ser determinado em razão de cada ocupação. Tudo bem? Então, existem casos e casos que você pode avaliar as medidas em função de cada ocupação na edificação. Né? Uma dos quesitos a serem considerados é se há compartimentação entre as ocupações. Tá? Aí, olhando aqui, ó, o item 2, né? Avaliando o item 2 nas edificações térreas, ok? Então, quando for edificação térrea, aí ele fala aqui, ó. Então, nós estamos em edificações térreas. Havendo compartimentação entre as ocupações, as medidas de segurança contra incêndio do tipo chuveiros automáticos, controle de fumaça e compartimentação horizontal poderão ser determinadas em função de cada ocupação. Tá joia? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Pega aqui um galpão. Eu vou desenhar um galpão rápido aqui. Deixa eu dar um offset aqui para fazer a parede. Joia? Então vamos supor o seguinte, pessoal. Vou pegar um exemplo aqui bem simples, né? Tem aqui uma edificação térrea. Aqui, na raça mesmo. Então ela térrea. Beleza? Aí tem uma entrada aqui. Não vou pôr janela, nada disso, tá? Vou mostrar aqui uma entrada aqui. E aí ele fala que, havendo compartimentação entre as ocupações, então vamos criar uma área de compartimentação aqui, ó. Vou passar uma parede aqui no meio.
Só uma parede aqui. E vou pôr uma porta aqui no meio. Pôr uma porta por aqui, ó. Porta o quê? Tem que ser uma porta corta-fogo aqui. Tá? Porque se não tiver porta corta-fogo, não há o que se falar em compartimentação, certo? Então, todas as aberturas têm que estar protegidas quando se trata de compartimentação. Então, eu vou fazer uma porta maluca aqui, ó, sentido de abertura dela. Aí, essa porta vai ser uma PCF. PCF. De 2 folhas. Então, eu tenho 2 áreas, tá? Eu tenho aqui a ocupação 1 e a ocupação 2. Lembrando, edificação térrea, tá? Tô aqui, ó, só para situar. Tô aqui. Então, vamos supor que aqui seja um depósito. Depósito risco alto. Risco alto. E aqui uma indústria. Uma indústria metalúrgica, vai. Risco baixo. Só mexe com metal. Bem, nesse texto aqui, ó, ele fala que essas medidas de segurança, ó, chuveiro automático, controle de fumaça e compartimentação horizontal, poderão ser determinadas em função de cada ocupação. Tá? Então, vamos supor que chuveiro automático aqui está isento. Nesses dois. Controle de fumaça está isento. Mas a compartimentação não. Isso acontece na maioria dos casos, tá? Uma grande parte dos casos. Mas a compartimentação é exigida. Então, vamos supor que a área total, área total, né? Área 1 mais a área 2 seja igual, vou colocar aqui 20.000 metros quadrados, tá? Sendo área 1 10.000 metros quadrados, sempre minúsculo metro, né? Que são maiúsculo, mas tudo bem, aqui é minúsculo. Então vamos lá. Como é que eu faço aqui para determinar a compartimentação? Tá? Usando o item 2. É só um exemplo, tá? À medida no decorrer do curso, eu vou citar outros exemplos práticos. Para não tomar muito tempo aqui, que depois eu vou executar alguns projetos com vocês e vou pegar exemplos práticos, tá? Então vamos lá. É térreo, né? Agora eu quero determinar, conforme o item 2, eu posso determinar a compartimentação para cada área, ok? Que seria a área 1 e 2. De forma independente, né? Ó, em função de cada ocupação. Então, eu vou determinar a área de compartimentação para o depósito risco alto e para a indústria risco baixo. Então, vamos lá. Aqui já entramos numa prática, tá? Vamos lá na legislação em vigor. Vou procurar instruções técnicas. E eu sei que a instrução técnica que trata de compartimentação é a 9. Então,
vou abrir instrução técnica número 9. Depois nós vamos tratar com mais detalhes essa instrução, que é muito importante, tá? Isso aqui é importante que você leia na íntegra e vá tentando desvendar ela, né? Então vamos direto. Eu falo desvendar porque a linguagem das normas são chatas, né, digamos assim, né, de interpretar. Poderiam fazer algo mais objetivo. Então vamos lá. Você vem aqui na tabela do anexo B. Você quer saber a área de compartimentação? Sempre vem direto aqui no anexo B. Ok? Aí é só procurar o grupo tipo. Tá? Isso aí depois eu vou falar melhor, está na IT14. Mas vamos direto aqui. Ó. O primeiro eu sei que é o D1. O D1 são edificações destinadas a escritórios. Joia. Então vamos lá. Agora eu vou precisar usar essa tabela aqui. Como é que usa essa tabela? Vamos lá. Aqui é passo a passo. Como é que usa essa tabela aqui, pessoal? Ó. Então, como eu falei, estou aqui, ó. Beleza? Ó. D1. D1, se você pegar na IT14, vai aparecer como prestação de serviço, né? Escritórios. Vou escrever do jeito que dá aqui. Então, eu estou aqui, ó, nessa coluna, edificação técnica. Então, você vem aqui e procura a coluna primeiro. É uma edificação do tipo 1, edificação térrea. Tá? Um pavimento. Joia. A área máxima de compartimentação é 5.000 metros quadrados. Tudo bem? Então, já determinei aqui para a área... deixa eu fazer besteira aqui. Ó. Não é escritório, não é indústria. Desculpem. Vamos lá, tudo bem. Então, indústria, nós vamos lá para o I. Então, esquece aqui, pessoal. Estou pensando em escritório. Deixa eu fazer de novo isso aqui. Desculpem. Então, vamos lá. Nós estamos, na verdade, no I. Aqui, ó. Que é de indústria. Indústria risco baixo, tá aqui, ó. É I1. Tá? E de indústria. Indústria. Risco baixo. Quando se trata de edificação térrea, a hora que você cruza aqui, ó, linha com a coluna, você vai ver que tem um traço aqui. Então, a indústria risco baixo, aqui não precisa de compartimentação, está isento. Tá? Conforme a tabela do anexo B. Ó, tá vendo? Está isento. Bem, beleza, resolvi isso. Agora vamos lá para o depósito. O depósito. Deixa eu tentar aqui o seguinte. Depósito, vamos lá. Aqui que é melhor. O depósito. Lembrando que eu estou tratando cada edificação de forma independente. Tá? Então, o depósito risco alto é um depósito J4. Tá? Aqui, ó. Tudo que é J lá na IT14 é identificado como depósito. J4, depósito risco alto. J1, depósito risco baixo. J2, J3, depósito risco médio, tá? Aí vai variar as cargas de incêndio, tudo bem? Então, novamente, eu estou aqui, ó, edificação térrea, estou nessa linha, né, venho na coluna e pronto. Achei aqui, ó, que para térreo, a área de compartimentação é de 4.000 metros quadrados. Então, voltando lá no nosso exemplo, então aqui na indústria está resolvido, não precisa de compartimentação, né? Então aqui, isento de compartimentação. Tá? A indústria. Agora eu estou tratando essa área aqui, ó, depósito risco alto. Voltando lá, já determinei,
verifiquei, aliás, na IT9, que a área de compartimentação é 4.000 metros quadrados. Então, se aqui tem 10.000, é necessário criar outras áreas aqui, ó, para que se divida isso aqui em áreas de 4.000 metros quadrados compartimentadas. Então, se tem 10.000, pessoal, eu vou ter que criar pelo menos duas áreas de compartimentação, certo? Porque o meu limite é 4.000. 4 mais 4 dá 8.000, né? Então vai ficar sobrando 2.000, aí será atendido. Então aqui, ó, deixa eu tirar isso. Dá um exemplo aqui, tá sem escala, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vou criar uma área aqui. Lógico que isso aqui você vai ter que fazer em escala. Isso aqui é só uma demonstração aqui bem simples. Aqui, vou fazer essa área aqui. Né? Depois, deixa eu tentar colocar aqui mais. Então aqui vamos supor que isso aqui tudo é parede, tá? Pronto. O que vai aqui? Como é que vai ficar isso aqui agora? Então minha área máxima tem que ser 4.000, né? Então eu vou no seu projeto você vai fazer em escala, é lógico. E aí vai demonstrar isso, vai demonstrar para o analista que aqui tem 4.000. Né? Então estou fatiando, ó, aqui 4.000. Ok? Se tem 10.000, então vai sobrar aqui 2.000. Sendo assim, nós estaremos dentro da exigência do anexo B. E aí aqui, só para concluir, é lógico que você vai ter que colocar no acesso a essas áreas. Vou fazer aqui rapidinho. Ó. Você vai ter que colocar aqui porta corta-fogo. As aberturas têm que estar protegidas. Porta corta-fogo aqui e porta corta-fogo aqui. PCF folha dupla nesse exemplo. Tudo bem? Aí pronto. Esse item se refere a esse exemplo. Tá? Um exemplo genérico. Bem, voltando então. Falamos do item 2, agora vamos para o item 3. Nas edificações com mais de um pavimento, quando houver compartimentação entre as ocupações, as medidas de segurança acontecendo do tipo controle de fumaça e compartimentação horizontal poderão ser determinadas em função de cada ocupação. E nesses casos, as áreas destinadas exclusivamente ao uso residencial estão isentas do sistema de chuveiros automático e detecção de incêndio. Agora ele já fala de 2 pavimentos, né? Então, se você tiver isso aqui, ó, você tem isso aqui, aí você tem outro pavimento em cima. Eu vou apagar isso. Tem outro pavimento em cima e aqui tem uma escada, né, uma escada subindo para o pavimento superior. Então, ele fala que se houver compartimentação entre o térreo e o superior, tá, você também pode considerar essas medidas aqui, ó, para cada ocupação, para cada área. Só que só essas, ó, controle de fumaça e compartimentação horizontal. Compartimentação horizontal é compartimentar na horizontal. Esse aqui é um exemplo, tá? Uma porta, eu compartimento no sentido horizontal, no plano do piso. Mas depois vamos tratar melhor disso. Joia. Aqui depois vamos ter mais alguns exemplos. Ó, não se caracteriza a ocupação mista
a edificação onde haja uma ocupação predominante juntamente com as subsidiárias, desde que a área dessas não ultrapasse o limite de 750 metros quadrados ou 10% do total da edificação, aplicando-se, nesse caso, as exigências da ocupação predominante. Então, aqui é o seguinte, ele fala que não é ocupação mista quando você tem, vamos dar um exemplo aqui, ó, porque tem uma loja de tintas, tá? Lógico, né? Toda loja tem um pequeno estoque de tinta, um pequeno depósito. Se por exemplo, nesse exemplo aqui, está sem escala, tá? Então, você vai tentar medir aí. Nesse exemplo, se houver um depósito aqui, ó, de tintas, tem uma lojinha aqui, loja de tintas. Loja de tintas, ela entra como, pela IT14, como risco médio, tá? Isso aqui é uma divisão C2. Se a loja de tintas tiver um depósito de tintas aqui, ó, né, ou estoque, depósito, tintas, né? Tintar, tintas. Um exemplo bem rápido aqui. E esse depósito tiver área de, conforme lá, até 750 metros quadrados, adota-se a ocupação C2. Tá? Se isso for verdade, ó, 750 metros quadrados ou 10% da área total. Tá? Então, aqui vai ficar um C2 mesmo. Vamos supor que, vamos dar outro exemplo aqui, que a área total aqui é 1.000 metros quadrados, né? Ele fala o limite de 750% ou 2%, ou 10%. Então, por exemplo, se você tiver aqui 100 metros quadrados, 10%, também vai estar dentro. Okay? Se for mais 750 metros quadrados, vamos supor que seja 850 metros quadrados. Para fins e medidas, nós vamos ter que adotar um depósito aqui, né, o depósito que é identificado lá na IT14 como um J, provavelmente J3 ou um J4, né? Vai ter que ser verificado a carga de incêndio. Aí, para fins de medidas de segurança, nós vamos ter que considerar o prédio todo com esse risco, que provavelmente vai ser um risco alto. Tá? Aí as exigências vão ser maiores, vão ser mais, vão ser ampliadas, né? Vai ter que ter uma reserva de incêndio maior, enfim. Bem, então isso aqui é basicamente isso. Depois vou demonstrar na prática, tá? Se ficar alguma dúvida aí. Aqui, pessoal, não vou falar sobre serviço de segurança contra incêndio, são só fiscalização, enfim. Você pode dar uma lida aqui. Processo de segurança com incêndio também, não vou. Depois, à medida do curso, eu vou falando para vocês como é que funciona lá a análise de projetos, né? Tema de autorização, chamado TAC. Então, aqui ele só fala aqui das responsabilidades, né? Então, ele fala aqui que nas edificações em área de risco, a responsabilidade é do proprietário ou usuário, tá? Então, se você for um locatário, você é responsável pela manutenção e testes, ó. Tá? Isso aqui está no corpo da legislação. Tá? Fazer o treinamento de brigada. Então, essa parte aqui é bom observar, né? O locatário, ele é responsável do proprietário ou usuário, tá? A qualquer título.
Então, os dois são responsáveis, tanto o proprietário como o usuário, pela manutenção, etc, etc. Infelizmente, no Brasil, nós não temos uma cultura de manutenção, né? A adequação, enfim, aqui das responsabilidades, né? Aqui ele fala, no capítulo 7, fala da altura e era das edificações. Então é importante aqui, ó, observar o artigo 16, que ele fala da altura, né? Então ele fala aqui, ó, para fins de aplicação desse regulamento, na medição da altura da edificação não serão considerados subsolos destinados a estacionamento de veículos, sanitários, áreas técnicas, lá. Pavimentos superiores destinados exclusivamente a áticos, casas de máquinas, barriletes, mezaninos, já falamos, pavimento superior da unidade duplex. Só que funciona da seguinte forma, né? E esse item também fala que para a implementação das medidas de segurança contra incêndio, a altura a ser considerada definida na linha A, que nós conversamos lá em cima, combinada com o artigo 16. Ó. Então você combina o artigo 3º com o artigo 16. Então, para fins de aplicação, né, para fins de medidas de segurança contra incêndio, você pode desconsiderar na altura subsolos que seriam só para estacionamento, vestiários, instalações sanitárias e todos esses itens aqui. Significa o seguinte, né? Fazer um corte genérico aqui, ó. Tá? Algo bem genérico. Depois vou abordar isso novamente, né? Nos projetos que nós iremos fazer aqui. Então, vou fazer projetos aqui em tempo real. Exemplos, né? Então, vamos supor que aqui seja um subsolo sem escala, tá, pessoal? E é só para estacionar veículo, estacionamento. Bem, e aqui é um térreo. Isso é um prédio residencial. Térreo. Aí nós vamos lá, né? Primeiro pavimento. Segundo pavimento. E terceiro pavimento. Terceiro pavimento. E aí aqui em cima ainda tem uma caixa d'água, um barrilete. Né? Vou colocar aqui como barrilete. Barrilete aqui. E aqui em cima tem uma caixa d'água. Barrilete ali, casa de máquinas, né? Aqui é bem genérico. O que esse item quer dizer é o seguinte, né? Vou pegar um exemplo aqui. Na aferição da altura, para todos os fins, tanto para saídas de emergência como para medidas de segurança, para o Corpo de Bombeiros, né, considera aqui, ó, quando o subsolo é estacionamento, você considera essa altura aqui, onde tem gente, o térreo, até o último piso ocupado, excetuando-se barrilete e caixa d'água, porque não tem ninguém aqui. Você pode dizer, mas vai gente fazer manutenção. Sim, vai, mas não fica lá, né? Fica lá 1 hora, 2 horas, depois vai embora. É ocupação temporária. Que tem gente de forma permanente aqui. Então, a altura é essa daqui, 25 metros. Tá? A escala aqui tá. Mas considera aqui 25 metros. Essa altura que você pegar, tá? Do térreo até o último andar ocupado. Tudo bem? Então, depois também vamos ver isso com mais calma. Para dimensões de saídas de emergência, são consideradas de forma independente. Conforme a linha B, lá. Tá. Então, depois, né, vocês vão ver que é possível pegar alturas independentes, tá? Para fins de saídas de emergência. Deixa eu tentar fazer um exemplo aqui bem. Vamos supor isso aqui, ó. Nós vamos dar esse exemplo aqui, ó.
você tem pavimentos em cotas distintas. Então tem duas saídas distintas aqui, ó. Tem uma saída para cá, uma vista em corte. Uma rua aqui e uma rua aqui. Tem muitos desníveis, né, em São Paulo. E aí você tem aqui mais 2 andares. O que aquele item fala é que para fins de saídas de emergência eu posso pegar alturas distintas, né? Eu posso considerar, por exemplo, em vez de eu pegar essa altura aqui, ó, daqui até aqui, né? Para fins de saídas de emergência, eu posso pegar só essa altura aqui, ó, daqui até esse pavimento aqui. Lógico que a altura vai ser menor. E considerar isso quando for dimensionar saídas de emergência. Ok? Porque a pessoa, se ela está nesse andar, ela desce aqui e sai por aqui. Né? Se ela está aqui, ela pode descer aqui e sair por aqui. Desde que você tenha, lógico, duas saídas. Uma saída para cá e uma saída para cá. Né? Aqui tem rua para cá. Os usuários saem por aqui. Ou saem por aqui. Tá? Esse artigo também é importante. Que aqui é possível isentar sistema de hidrantes e alarmes de incêndio. Tá? Para fins de aplicação desse regulamento, o cálculo da área a ser protegida, a área efetiva a ser protegida, com as medidas de segurança, não serão computados. Né? Significa que é possível subtrair do projeto essas áreas aqui mencionadas. Ó. Sanitários, passagens cobertas, reservatórios de água, piscinas, teleiros com laterais abertos. Vou pegar um exemplo rápido aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Vamos supor que aqui, ó, esse depósito, né? É só aqui um exemplo rápido. Vamos supor que aqui seja pegar a loja de tintas aqui, ó. E a área total dessa loja de tintas, né? A área total seja 800 metros quadrados. Um exemplo. Tudo bem? Pegando nas tabelas de exigências, nós vamos verificar o seguinte, né? Que aqui vai haver exigência desse sistema de hidrantes e alarme de incêndio, extintores, luz de emergência, lá, 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 lá. Porém, vamos supor que essa loja tem aqui um vestiário, vai. Um vestiário aqui. Vamos pegar aqui, ó. Banheiros, vestiários e assemelhados, ó. Bem, então, vou usar esse exemplo, banheiros e vestiários. Então, vamos lá. São as tais das áreas frias, tá? Vamos supor que aqui, ó. Vou chamar isso aqui de vestiário. Vestiário. Bem, e vou dizer que esse vestiário tem, 30 metros quadrados. 30 metros quadrados. Eu acho que isso é necessário demonstrar no projeto, né? Isso aqui, como eu falei, está sem escala. Você precisa demonstrar no projeto essas áreas com um quadro de áreas. Então, vestiário com 30 metros quadrados. Aí eu vou criar um banheiro aqui. Criar mais um banheiro aqui.
Vamos criar um banheiro aqui com, né, um WC. Falar que ele tem 25 metros quadrados. Então, o total de áreas frias aqui vai ser, então, vou colocar aqui como total, vou chamar de áreas frias mesmo, mas no decreto fala de áreas não computáveis, né? Será de 30 mais 25. Então, nós temos aqui 55 metros quadrados de áreas frias. O que aquele item diz é o seguinte, que para consideração das medidas de segurança contra incêndio, eu posso pegar a área total e subtrair das áreas frias. Então, fazendo essa subtração, nós vamos ter um total de 745, isso, né? 745 metros. Então, essa vai ser a área para fins de medidas de segurança contra incêndio. Chegando nessa área, você vai, quando consultar as tabelas, sistema de hidrantes e alarme de incêndio vai entrar como isento, tá? Então é isso. E aqui na apresentação do projeto é necessário rachurar essa área. Vem aqui, ó, pega esse, né, esse diagonal aqui e deixa ele no cian. Mexe na escala aqui, vem lá, seleciona dentro dele. Então, ok. Então tem que ficar assim, ó. Tá? Aí faz um quadrinho de áreas e é isso. Depois também vou dar mais exemplos. Tá aí, vamos ao capítulo 8º, das medidas de segurança contra incêndio, né? Então, para efeito de determinação. Então, para executar, iniciar o teu projeto, é necessário que se tenha esses dados. Para efeito de determinação das medidas de segurança contra incêndio, deverão ser levados em consideração. Então, tudo isso aqui você tem que considerar no teu projeto. Ocupação, uso, altura, carga de incêndio, área construída, lotação, tá? Principalmente quando se trata de locais de reunião de público, como salões de festa, buffets, boates. Os riscos especiais, você pode ter um tanque de óleo diesel, um tanque de gasolina, por exemplo. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Isso aqui é importante, tá? Na consideração posterior, né? Na consideração do dimensionamento de projetos. Constitui as medidas de segurança contra incêndio. Então, todas essas medidas aqui, ó, sistemas contra incêndio, que podem ser ativos ou passivos, tudo isso aqui, existem instruções técnicas que nós iremos abordar. Bom, sistema de espuma, resfriamento, hidrantes. E aqui no parágrafo 2º ele fala que as medidas de segurança deverão ser projetadas e executadas visando atender aos objetivos desse regulamento, que o objetivo do regulamento é proteger a vida, o patrimônio. Poderão ser adotadas outras medidas. Então, você pode usar uma norma estrangeira, por exemplo, desde que o Corpo de Bombeiros reconheça essa norma que você estará usando, né? Uma norma europeia, NFPA, tá? Então, o bombeiro poderá solicitar testes, exigir documentos relativos aos materiais e equipamentos. Então, aqui já entra nas exigências, o Inmetro, né? Então, aqui ele fala aqui, ó, avaliação de conformidade internacionalmente reconhecidos, como o NFPA, por exemplo. Cumprimento das medidas de segurança contra incêndio. Então, aqui ele fala, né, como deve ser cumprido, né, a implementação das medidas de segurança, a classificação das edificações, né,
conforme o anexo A. Tudo que for obrigatório vai ter um X na tabela. Tá? As ocupações não constantes na tabela, você pode encontrar uma ocupação que não consta na tabela. Deverão ser analisadas individualmente pelo Serviço de Segurança contra Incêndio. Né? Então, aí já é um caso excepcional. Qualquer medida de segurança contra incêndio não poderão adicionar riscos à edificação. Tá? Aqui fala das janelas. Ó. Todas as edificações deverão possuir aberturas para o exterior, como janelas ou painéis de vidro, ou controle de fumaça, IT15. Por que precisa de aberturas para o exterior? Para poder fazer ventilação, retirar a fumaça do ambiente. Se não houver janelas, aí nós vamos estar falando de uma caixa fechada, né, onde a temperatura vai aumentar de forma muito rápida. Vamos lembrar lá da Boate Kiss, né? E imagine que você vai ficar dentro de um caixão fechado, né? Por isso aqui da exigência de aberturas. Isso aí também para facilitar o serviço operacional do Corpo de Bombeiros na hora da realização da ventilação. E dá para fazer ventilação com... Existem vários dispositivos. Dá para fazer ventilação até com um esguicho regulável, né? Apontando o esguicho para a janela. Você fica 1 metro, uma janela aberta. 1 metro mais ou menos de distância da abertura e abre o esguicho na forma chuveiro e direcionando para a abertura da janela. Isso é uma forma muito eficaz de retirar a fumaça do interior de um compartimento. Então, subsolos, né? Que todo subsolo que tiver ocupação diferente de estacionamento, toda vez que você for lidar com isso, já lembra logo da tabela 7. Tá? Então, qualquer vistoria que você fizer, identificar que o subsolo tem alguma ocupação diferente de estacionamento, vamos supor que a pessoa colocou lá uma indústria no subsolo, colocou uma cozinha, então já acende o alerta vermelho e precisa consultar a tabela 7. Então, as instalações elétricas aqui também, IT 41. Tá? As instalações têm que obedecer às normas técnicas, tem que ter... Aqui o SPDA, ele necessita de uma análise de risco. Tá? Aí já é um engenheiro eletricista, é necessário fazer uma análise de risco. SPDA significa Sistema de Proteção de Descarga contra Descargas Atmosféricas. Então, o para-raio não é só aquela haste, ele é composto por um sistema. Tá? Você tem disjuntores lá que desarmam, você tem o aterramento, então é um sistema. Tá? E para saber se a edificação precisa ou não de um SPDA, é necessário fazer uma análise chamada análise de risco. Aqui, áreas descobertas também, antigamente não era alvo, né, da legislação do Corpo de Bombeiros. Agora, nessa legislação, ela entrou. Então, mesmo descoberto, se a pessoa, né, se o usuário tiver materiais sólidos, combustíveis, independente do uso da edificação, são considerados de risco. Joia? Então, também aqui é alerta vermelho. Vai numa propriedade aí, a pessoa tem depósito de madeira lá, 10 mil metros quadrados, depósito de madeira ao ar livre. Também é alvo da legislação. Instalações temporárias, por exemplo, circos, né? Uma feira, também necessitam de um projeto. Tá? Aqui ele fala que a antecedência mínima é de 7 dias. Eu já peguei casos lá da pessoa, o evento é no sábado, entrar com um projeto na sexta. Aí tem que analisar o projeto e fazer a vistoria. Então, tem que ficar esperto aqui, ó, antecedência mínima, ó, 7 dias da data do início do evento, tá? Para entrar com o projeto lá no protocolar o projeto. Regularização empresarial, né?
Vou pular isso aqui. Tem uma série de itens aqui para empresas. Fiscalização, né? O Corpo de Bombeiros está fazendo fiscalização agora. Uma coisa similar ao CONTRU. Tá? Então, aqui fala que a fiscalização não poderá interromper a atividade inerente ao estabelecimento, não sendo considerada interrupção a verificação das medidas de segurança durante o horário normal. Tá? Então, normalmente o bombeiro faz a fiscalização e dá um prazo para a pessoa resolver. Tá? E aí, se ela não resolver, se perder os prazos, aí vai tendo algumas sanções. Que está aqui nas infrações. Né? Vem depois dá multa, né? 10 mil unidades fiscais do Estado de São Paulo. Tem que ver quanto custa cada UFESP. Não deve ser muito barato, não. Mesmo pagando, a pessoa ainda tem que cumprir, né, corrigir as irregularidades. Então é mais barato, né, e mais seguro fazer as correções. Né? O bombeiro pode caçar licença, né, e processo infracional. Aí aqui nós já entramos nas questões de fiscalização. Vou pular isso aqui. E chega no final. Agora, o anexo A, é importante dar uma olhada. Depois eu vou comentar melhor, né, com os exemplos. Né. Aqui, quando se fala em grupo, é uma letra. Depois ela entra nas divisões, né, vai detalhando melhor. Né. O grupo A é tudo que se refere à habitação. Então, quando você vem aqui, ó, no A1, habitação unifamiliar. Casa terra sobradada, tem os exemplos, né? Onde vive uma família. Multifamiliar, várias famílias habitando a mesma edificação, vários apartamentos. Edifício de apartamentos gerais. Habitação coletiva, pensionatos. Aí você vai, né? Aqui, alguns são fáceis de decorar. Sede comercial, né? Comércio com baixa carga de incêndio, né? Lojas que vendem louças. Vai lá em Monte Sião, tem muita loja de louças, né? São comércios de baixa carga. C2, lojas de departamentos, né? C3, shopping center. B, hotel, né? O D, entre escritório. O E, de educação, escolas em geral. Tudo que é F, reunião de público. Boates, salões de festa, igrejas, aqui ó, local religioso e velório. E assim vai, J, I de indústria, J de depósito. E aí tem o L de explosivos, né? Comércio de fogos de artifício. E tem o grupo M, né? O M, ó, líquidos inflamáveis. E assim vai. E aqui ele fala do tipo de edificação, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, em função da altura. E quanto à carga de incêndio, tudo que for risco baixo vai até 300 megajoules. Né? O risco médio é entre 300 e 1.200 e o alto acima de 1.200. E aqui ele fala das edificações existentes. Né? Período da existência da edificação é qualquer período anterior à vigência do... Então, qualquer período, né? Se a edificação foi construída antes da vigência do regulamento atual, sempre consultar a IT 43. Tá? E tem que ir lá na IT, depois vamos comentar com ela, vou detalhar ela para vocês. Aí vem a tabela 5. Tudo que tiver área menor que 750 metros quadrados e altura inferior, então tem que considerar essas duas situações. Área menor que 750 metros e altura inferior ou igual a 12 metros. Quando isso acontecer, use essa tabela aqui, ó, medidas de segurança. Por grupo A, D, E e G. Residencial, escritórios, escolas. G, garagens, assistências técnicas, oficinas. Tudo que tiver com X é exigência. B, C e assim por diante. Lembrar sempre de olhar as notas específicas. Aqui, ó. Esse expoente aqui, ó, 4, vem aqui, 4 exigido para a lotação, então sempre lembrar de olhar. E a tabela 6A, ela vai mostrar as exigências quando você tem
a área superior ou altura, tá? Então, posso ter uma área inferior a isso, mas uma altura superior a 12. Tá? Então, vou usar a tabela de qualquer forma. Se eu tenho aqui 700 metros quadrados, né, mas a altura é acima de 12, eu continuo nessa tabela. Então, vou pegar um exemplo aqui. Residencial, né? O A1, os condomínios residenciais. Então, é só olhar a altura aqui, ó. 6 e 12, 12 e 23. E aí, em função da altura, é muito simples. Importante, você sabe o uso, né? Determinou a altura, vamos, por exemplo, supor que a altura esteja aqui, ó. E eu estou lidando com um edifício multifamiliar, um prédio de apartamentos. Determinei a altura, eu venho aqui, pô, o que eu preciso? Preciso de acesso à viatura, exigência, com X. Segurança estrutural, exigência. Prédio com concreto armado, metálico. Compartimentação horizontal, exigência. Só que eu tenho que olhar lá a nota 4. Deve ser atendido somente as regras específicas, tá? Compartimentação vertical, exigência. Controle de materiais de acabamento, T10, exigência. Saídas de emergência, exigência. Então, toda essa coluna aqui, cruzando com a linha, brigada, exigência, luz, emergência, exigência. E assim vai. Então, aqui, basicamente, o teu projeto começa aqui, ó. Cruzando a coluna com a linha, né? Sinalização, IT20, tranquilo. Extintores, IT21, tranquilo. Hidrantes, IT22, tranquilo. Teu projeto começa aqui, então. Determina a altura e o uso, né? Comercial, residencial. E aí, determinou a coluna, cruza a linha, pô, precisar de tudo isso aqui. Aí você vai usar cada instrução técnica dessa para disciplinar o teu projeto. E aí segue as tabelas, né? Segue as tabelas, aqui não muda nada. Grupo F. Segue, segue, então vai ser de acordo com a ocupação que você estiver lidando. E aí vem, pessoal. Grupo M, lá. Agora, aqui, ó. Tabela CEP, como eu falei para vocês, é importante algumas coisas já terem como regra, né? Já acende o alerta vermelho sempre que você, numa vistoria, identificar essas coisas, né? Por exemplo, vai no subsolo, a pessoa colocou no subsolo uma cozinha. Tudo que não for estacionamento, tudo que não for área para estacionamento de veículos em subsolos, em princípio, deve ser atendida a tabela 7. Bem, eu falo em princípio porque, ó, por exemplo, aqui, ó, se for até 50 metros quadrados, vou pegar um exemplo aqui. Vamos que você foi num condomínio e dentro do subsolo eles montaram uma oficina. Uma oficina de reparos, de cadeiras, enfim, oficina lá para manutenção. Se essa oficina tiver até 50 metros quadrados, para todos os tipos de uso, pode ser uma oficina, pode ser um depósito para pôr bicicleta, enfim, por coisa do morador, você está aqui, ó, não precisa de nada, tá? Mas o limite é importante você gravar aqui, ó, 50 metros quadrados. Tudo bem? Agora, essa tabela aqui ela é um pouco ruim, porque não tem divisão, né? Então, quando você entra aqui, depois de 50 até 100, se for depósito, ó, já viram o condomínio residencial que tem depósitos individuais no estacionamento? Tá? Então, tem que, ó, tem que ser no máximo 5 metros quadrados ou, tá vendo o ou aqui, ó, depósitos individuais com áreas
área até 25 metros quadrados. E dentro do depósito, colocar detecção de incêndio. Tá? E por aí vai. Depois eu vou dar vários exemplos. Já tem vídeo, inclusive, sobre isso aqui no canal. Tá? Então, essa tabela aqui, às vezes ela confunde um pouco a gente, né? Que poderiam ter feito ela um pouco mais fácil de entender, né? Mas tudo bem. Tá? Então, tem casos que exigem chuveiro automático, tá? Então, aqui ele fala da infração, das infrações, né? Não cumprimento, regulamento deve ser enquadrado, tá? Considerando deficiente, sistema que não está instalado como um todo. Né? Então, a pessoa instalou um pedaço do sistema. Né? Eu já vi sistema de hidrantes que a tubulação não vai para lugar nenhum. A caixa do hidrante está lá, mas o tubo não está ligado a nada. Inoperante, né? Inexistente. Enfim, aí fala das infrações. Né? Vem aqui, ó, infrações graves. Né? Então, fatores de risco. Aqui eu não vou entrar nesse. Aí acaba. Tá, então é isso, pessoal. Aqui foi um rasante aqui em cima da legislação. E a melhor coisa, assim, é a prática. Né? Fazer o projeto e ir aplicando esses itens. E conforme você vai aplicando os itens, vai consultando os itens, a tua capacidade de analisar qualquer caso, sem consultar a legislação, fazer uma análise rápida, vai ficando cada vez mais fácil, digamos assim, né? Sem necessidade de consultar a legislação, você pode dar um parecer rápido sobre qualquer caso, tá? Com um pouco de prática, né? É possível dar um parecer genérico, né? Não preciso detalhar muito, mas eu consigo uma vistoria dizer quais as medidas de segurança, o que, né, um uso inadequado, enfim, e saber onde que se aplica, qual instrução técnica se aplica a cada caso. Tá bom, então é isso. Essa aula termina aqui. Agradeço, espero que isso possa ser de proveito para todos. Obrigado.